Oi, segundo ano, revisão para avaliação de língua portuguesa. A avaliação de língua portuguesa é muito boa de se fazer, não é? Tem um textinho que vocês vão precisar ler, sem preguiça. Atenção, quando eu tenho o tracinho maior no início do texto, no início da frase do texto, eu sei que é uma fala de um personagem, por quê? Qual que é o nome desse traço? Esse traço é o travessão, indica que é uma fala de um personagem. Então, quando você lê essa frase que tem esse traço no começo, você vai saber que o personagem está falando na história, certo? Estudo do texto. Como que eu vou responder o estudo do texto? Lendo cada pergunta. Se eu precisar voltar no texto e ler de novo, eu tenho que voltar e ler novamente para responder as perguntas sobre o texto, tá bom? Pedi para vocês começarem a estudar na 133. Nós temos sinônimos e antônimos. Lembra, pessoal, quando a gente fez essas atividades? Sinônimos são palavras que têm um sentido parecido e antônimos são palavras que têm um sentido contrário. Lembra quando nós fizemos essas atividades? Vocês podem voltar nos vídeos dessas aulas e relembrarem. Depois eu pedi 136. Frase. Na fala ou na escrita, a frase transmite o que pensamos, queremos ou sentimos. A frase é uma mensagem com sentido completo e pode ser formada por uma ou mais palavras. Por exemplo, eu estou com saudade da minha turma do segundo ano. É uma frase. Lembrando que eu só começo uma frase com letra maiúscula, não esqueço do ponto final. Se for uma frase de pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação. Se for uma frase alegre, de espanto, eu vou usar o exclamação. Depois, 138. Palavras com C ou que. Tem um trava-língua muito legal que vocês podem ler. Leiam essas atividades, relembrem essas palavras, muito importante, segundo ano, você lê cada palavrinha dessa. Quando você lê essas palavras aí das atividades, você já está memorizando com que letrinha eu estou usando, tá bom? Letra C. Usa-se a letra C antes das vogais A, O e U. E que U antes das vogais E e I. Por exemplo, queijo. Queijo começa com QU. Mas eu tô falando U, eu falo queijo? Não, eu falo queijo. A letra U junto com o que, algumas vezes não vai ter o som do U. E agora quando eu falo aquário, aquário com QU, eu falei a letra U junto com o que. Por isso que é importante a gente ler as palavrinhas e ir memorizando, tá bom? Depois, nós temos a 139, que é as atividades, não é? 139. 138, 151 agora. 151, nós temos pontuação, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final. Lembra que a gente fez uma atividade para vocês usarem esses pontos? O ponto de interrogação é usado quando queremos fazer uma pergunta. E aí, tudo bem com você? Ponto de interrogação, é uma pergunta. Ponto de exclamação é usado quando queremos demonstrar sentimentos como espanto, admiração, medo, alegria. Nossa, o nosso drive-thru foi muito animado.
ponto de exclamação. Ponto final é usado quando queremos declarar alguma coisa. Hoje eu estou muito feliz. Ponto final. Quando você vai escrever uma frase, comece com letra maiúscula, escreva a minha frase. Posso deixar sem nada no final da frase? Não. Terminei, ponto final. Pergunta, interrogação. Espanto, admiração, ponto de exclamação. Não posso esquecer de pontuar as minhas frases, tá bom? Segundo ano. Depois temos a 156, substantivo, gênero do substantivo masculino e feminino. Substantivos são palavras que nomeiam pessoas, objetos, lugares, coisas. E gênero, quando eu falo gênero do substantivo, quando eu falo gênero, eu quero dizer que é masculino ou feminino. Leiam essas atividades, como nós completamos com feminino e masculino, tá bom? Sempre quando vamos falar masculino, usamos os artigos o, os. Feminino, a, uma. As meninas estão muito lindas. Os meninos estão muito lindos. Depois da 157, 158, também é importante vocês estudarem. Olha, essa regrinha aqui, muito importante. Antes do substantivo feminino, usamos a, as, uma, umas. Antes do substantivo masculino, usamos o, os, uns. O gato, a gata. Depois temos página 159, palavras com gué e gui. Palavras com gué, alguém, foguete, ninguém. Palavras com gui, guidon, guiso, águia. Leia todas as palavras. A letra U algumas vezes não é pronunciada e a letra U algumas vezes é pronunciada. Pinguim, pronunciei o U. Fogueira, não pronunciei o U. Ai, como que eu vou saber, professora? Lendo as palavrinhas e memorizando. Depois, 159, foi a que a gente leu. O que a professora, quando pede para vocês lerem essas de atividades? Para vocês lerem as palavrinhas, para vocês irem prestando atenção como que escreve, porque aí você vai lembrar na hora de escrever alguém. Você vai lembrar, eu vou usar o G, o G, o U e o E. Depois, 160. 160, vocês vão estudar essa parte aqui de cima para memorizar que nas palavras com GU, a letra U às vezes é pronunciada e às vezes não. Depois, 172, palavras com MP, MB e N antes de consoantes. Pessoal, eu só vou usar o M antes do P e do B. Essa regrinha tem que ficar dentro da cabeça, não pode tirar. Se não tiver P ou B, é tudo com N, tá bom? Leiam as palavras do quadro, prestem atenção em cada letra, tá bom? Palavras com M antes da consoante. Se eu vou colocar M, então eu vou ter palavras só com Q, com P ou B. Palavras com M antes da consoante, só vou usar M antes de P ou B. Então, todas são com M antes de P ou B. O restante, tudo você coloca a letra M. Lembrando que também eu termino as palavras com M, certo? Pudim, capim, tudo termina com M.
Última página que eu pedi para vocês estudarem foi a 178, 179. Acento agudo e acento circunflexo. Circunflexo, agudo é aquele que tem um risquinho e o circunflexo é o chapeuzinho do vovô. Palavras com som aberto, vó, vó, acento agudo, vovô, fechei, circunflexo. Leia todas essas palavras que nós fizemos. Leia essas palavrinhas aqui. Pra quê? Pra ir memorizando. Som aberto, acento agudo. Som fechado, acento circunflexo. 180 também é bom vocês estudarem essas palavrinhas. Olha, som aberto na sílaba em destaque, acento agudo. Som fechado na sílaba, acento circunflexo. Leia as palavras a seguir e copie-as nos lugares adequados. Vamos ler todas as palavras desse quadro, prestando atenção em quais são escritas com acento circunflexo e agudo. Beijo, qualquer dúvida que vocês tiverem na avaliação, vocês podem me procurar. Um beijo!